incluir mais um nome nessa discussão, quando se fala no caso de ameaça à esquerda, foi nessa mesma linha que o senador Ciro Nogueira também deu declarações, puxando diretamente aqui para o pleito municipal, falando que, tendo ele admitindo ali, né, um racha, de certa forma, falando que mesmo com racha, o objetivo do momento é a união ali, no caso, para derrotar o Boulos aqui em São Paulo. Ele também dá uma outra declaração referente ao Marçal, dizendo que, no caso do Nunes, é um erro não querer o apoio do Marçal. A gente já pode incluir isso aqui para avançar na pauta também, mas tudo se amarrando, de certa forma, Tio Rei, justamente a fala que a gente viu ontem do Marçal nesse sentido, ele comentando que o apoio dele ou não ao Ricardo Nunes no segundo turno estaria condicionado ali a uma série de pedidos de desculpas desses nomes todos que a gente estava citando aqui, Bolsonaro, Malafaia, Tarcísio, do próprio Nunes, ele que fez esse comentário, Nunes dizendo que já dispensava o apoio de Marçal, que quer esse sujeito bem longe dele, mas nessa fala do Marçal, ele sinalizando justamente de que ele tem certeza que Guilherme Boulos conta com cerca de metade dos votos que ele recebeu agora no primeiro turno, que tem certeza que ele vence, que ele sabe sinalizar com o povo e o Ricardo não sabe, que Boulos e Lula têm a língua do povo e os outros estão só brigando. Ele está fazendo referência diretamente a esse racha, Tio Rei? Como que a gente pode amarrar, no caso, essas questões? Eu acho que ele, enfim, faz referência ao racha, é, faz referência sem definição, mas eu só queria concluir quando o Tarcísio fala ameaça à liberdade. O Tarcísio subiu no palanque golpista do Bolsonaro, que pede anistia para golpista e que pede impeachment de ministro do Supremo. Quem é que ameaça a liberdade? Eu só estou demonstrando aqui que o Tarcísio, obrigado ou não, ele fala a linguagem da extrema-direita e ele não é exatamente a figura que o Kassab, gostaria que ele fosse. Cadê o Tarcísio conciliador quando fala isso? Hã? Isso aqui não é fala de um centrista. Subir em palanque golpista não é coisa de centrista. Né? Quanto ao Pablo Marçal, ele desorienta um pouco esse campo da direita, porque ele reproduziu todas as coisas absurdas que a extrema-direita pensa, ele reproduziu na campanha, reproduziu, fez coisas que o bolsonarismo raiz faz por aí, né? O Marçal é muito diferente, que não por acaso tinha o apoio do rapaz. O Marçal é muito diferente, fazendo a palhaçada que ele faz, do Nicolas Ferreira, que bota peruca em discurso na Câmara. É muito diferente? Não é, né? E de outros ali, que tem um comportamento, que faz molecagem na Câmara, em vez de se comportar de maneira adequada, com decoro? Não. Então, ele tem o comportamento do bolsonarismo, apenas que ele quer um lugar, né? Ele usa a sua experiência de fora, de coach, sei lá o quê, ele quer um lugar no comando dessa direita, ele quer disputar a liderança dessa direita e ele não consegue. Ele não consegue porque o Malafaia é um entrave para isso. O próprio Tarcísio não quer conversa com ele, né? O Nunes, diz o Ciro Nogueira, que não disputa a eleição em São Paulo, né? O Nunes deveria ter o quê? Aceitado. O Nunes falou que não o quer no palanque. Quer os votos, tal, mas não quer no palanque. A pergunta é: será que se Marçal sobe no palanque de Nunes, isso ajuda tanto assim? Porque uma das coisas que o Marçal representa é a desconfiança dos políticos, né? Olha, eles são todos iguais, né? Eles não se respeitam. Um dia brigam, outro dia estão juntos. O Marçal é muito esperto em fazer esse discurso que ele faz, porque ele põe um pouco, ele faz algumas exigências que eu acho que não serão cumpridas, né?
que ele quer desculpa do Tarcísio, ele quer desculpa do Nunes, ele quer desculpa, acho até do Malafaia, se não me engano. Tem, sim. Né? Toda essa gente tem que pedir desculpa para ele, e pedindo desculpa para ele, então ele, o quê? Ele moveria aqueles que votam nele para o Nunes? Primeiro que não se tem garantia nenhuma disso, né? Isso é ele que diz. Agora, de todo modo, me parece que ele tá impondo algumas condições que ele sabe que não serão cumpridas, né? Para não dar o apoio ao Nunes, que já disse que não o quer no palanque. Obviamente, ele não vai votar no, no Boulos, não vai pregar voto no Boulos, mas ele usa Boulos como espantalho, né? Para tentar ainda o lugar que ele quer ter lá, né? Ele usa o Boulos como espantalho. Olha aqui. E, não sendo como eu estou dizendo, o Boulos ganha, né? Porque parte dos votos dele, ele diz, também seria voto do Boulos, né? Gente que pode votar no Boulos, né? E aí ele prevê a vitória do Boulos. Vamos ver, vai ter pesquisa, né? As pesquisas anteriores à realização do primeiro turno não indicavam essa vitória do Boulos sobre o Nunes. De toda sorte, né, as pesquisas, a primeira pesquisa que vem do segundo turno nunca coincide com a última pesquisa antes do primeiro turno em relação ao segundo turno, né? Sempre tem uma divergência ali. é, e com essa brigalhada, vamos ver se isso tem alguma interferência, né? Mas o que o Marçal quer um lugar nesse establishment da direita. E ele viu que ele não é bem-vindo ali, né? Porque ele desorganiza a fila, ele tem pretensões que vão além daquilo que esses políticos estão dispostos a ceder a ele, né? Então, faz esse jogo. E, ao fazê-lo, de algum modo, ele mantém a fidelidade, ele certamente perderá público em relação àquilo tudo que ele conseguiu no auge, mas ele mantém aquele núcleo de gente que diz: esse cara, sim, ele não se vende, né, na política, ele é autêntico, ele não faz acordos espúrios, né? Porque ele está criando uma circunstância para que o acordo não aconteça. É isso que ele está fazendo, né? Eu não vejo toda essa gente pedindo: desculpa, Marçal, vem para nós, né? E se acontecesse, será que seria necessariamente bom? Essas não são as pessoas, não são pessoas que justamente discordam da política, que acham que o político faz qualquer coisa. Um dia fala uma coisa, no outro dia fala outra, né? Então, não deixa de ser curioso que tem um outro dado aqui, né, outro aspecto. Considerando a quantidade de votos que a esquerda teve, considerando a quantidade de votos que a direita teve, e se algumas análises que andam por aí estivessem certas, quem estaria nesse momento vivendo uma crise seria a esquerda, certo? Deveria estar, né? Acontece que essa votação da esquerda é mais ou menos a votação que a esquerda tem nesse tipo de votação mesmo, nessas eleições municipais. Não é muito diferente. O PT até cresceu um pouco em número de cidades, a gente tem perdido cidades importantes. Não, caiu um pouco, não caiu muito, né? Tem o principal líder, que é o presidente da República. Parte desses partidos que conseguiram um bom desempenho estão no governo, né? Então isso não diz nada, absolutamente nada, para a esquerda, não diz nada sobre o desenho ou redesenho de 2026. 2026 para a esquerda, para os progressistas, para Lula, está mais ligado à qualidade do governo e à capacidade de evidenciar essa qualidade, né? Que eu acho hoje muito superior à avaliação que o Lula tem, né? Pegue-se o aspecto que se quiser, né? Não, a trajetória da dívida não é tão boa, mas quem é que está sabendo disso? Vai me dizer que isso agora tira voto?
Só se tirar voto na Faria Lima, onde o Lula já não tem voto, O que tira voto né? também é outra pauta nossa aqui no caso, que é uma confusão, né? A gente falando aí de marcas do governo como um todo, todo mundo associa diretamente Lula ao 13, e aí a gente teve um acontecimento aqui na eleição dentro dos votos que foram anulados, né, Tio Rei? Muita gente, quase 50 mil eleitores, anularam o voto, porque na hora de digitar ali, provavelmente querendo digitar no caso 50, foi lá na urna e digitou o 13 e teve o voto anulado por isso. Outros 18 mil eleitores fizeram o mesmo também, só que com 22 do PL, no caso ali relacionado a Bolsonaro. Uma confusão que foi em parte natural, mas muito estimulada também até pelo próprio Marçal ali na confusão com o número. Como é que você viu essa situação, Tio Rei? Que inclusive O- poderia ter colocado o Boulos ali mais votado do que o Nunes se realmente todos se convertessem de 13 para 50, né? Evidentemente, quem votou no 13 queria votar no candidato do Lula, né? Queria votar no candidato do Lula. O candidato do Lula era o Boulos, e o Boulos era 50. É, acho que insistiram um pouco no número, acho que demoraram também para insistir no número, né? Não sei como foi isso na campanha de rua e tal, mas o Boulos teria ficado à frente. É claro que isso do ponto de vista simbólico, né, teria feito uma diferença. Demonstrando, aliás, que as pesquisas acertaram até mais do que parece, né? Porque as boas, porque o Boulos aparecia numericamente à frente do Nunes, né? É, certamente vão corrigir isso, né? Mas não é, isso não vai definir, quer dizer, não creio que isso seja definidor da eleição, embora isso precise ser corrigido, evidentemente, né? Teria sido importante, claro, para o Boulos, depois da ameaça de ficar fora do segundo turno, chegar em primeiro, né? E teria sido, pelo saldo teria sido, né? Porque se pegar o que votou em 50 e tirar aqueles que votaram no 22, que também não eram Nunes, né? Ainda assim você tem um número superior à diferença entre o Boulos e o Nunes, né? Agora, esse imbróglio da direita é a coisa mais interessante que a gente está vivendo na política, porque, insisto, eles poderiam estar comemorando. Eles teriam razões para comemorar. Olha aí, tá vendo? Demos uma surra no PT, demos uma surra no Lula, demos uma surra, não sei o quê. Embora eu insista, isso não seja nenhuma novidade, né? Nunca, nunca foi novidade isso, né? O Lula sempre governou e a Dilma também com um país majoritariamente à direita, na expressão do voto, né? Então, o que eles precisam é criar uma liderança nacional, que eles não têm. É o Bolsonaro. Só que o Bolsonaro não será candidato. Então, tem essa ânsia, esse frenesi por fazer o Tarcísio. Não sendo candidato, não obstante, ele cria dificuldades para projetos muito importantes para a direita. Eleger Nunes em São Paulo é muito importante para a direita. É muito importante para a vitória do Tarcísio, porque também tem isso, né? Se, vamos ver a pesquisa, se o Nunes ganha, o Tarcísio consolida o lugar dele na direita e consolida até contra Bolsonaro, né? Agora, se o Nunes perde, né, aí sim a derrota, aí toda essa vitória da direita, não sei o quê, é como se ela acabasse, né? É como se não tivesse vitória nenhuma, porque aí seria uma derrota daquele que se candidata a ser o líder dessa direita que Bolsonaro não consegue mais liderar e que não vai, né? E nesse tempo que ele vai continuar inelegível, tanto pior, né? Ele é incapaz de investir na construção de um projeto. É evidente isso, como aliás destacou corretamente o Kassab, né? E a gente vai acompanhando todas essas mobilizações, né, Reinaldo? E falando de